Tudo bom, moçada? A gente continua o nosso papo sobre genética, conversando sobre uma situação especial dentro da genética, chamada de polialelismo ou alelos múltiplos. Normalmente, né, moçada, nós vamos ter dois alelos para o mesmo gene, né, dominante e recessivo, e a gente vai ter o fenômeno de polialelismo, qualquer situação onde você tem mais do que dois alelos para o mesmo gene. Ou seja, normalmente só tem dois, dominante ou recessivo. Se tiver mais do que dois, chamaremos isso de alelos múltiplos. Alguns exemplos muito tradicionais de polialelismo. É o caso, por exemplo, da coloração de coelhos. No caso lá dos coelhinhos, nós vamos ter 4 alelos que determinam a cor do coelho. Cesão, que determina lá um pelo chamado de selvagem. Toda vez que em genética alguém falar de uma característica selvagem, quer dizer que é a característica mais comum que existe na natureza. De modo geral, é a característica dominante. Sendo que selvagem, também chamado de agouti, o coelhinho lá de coloração castanho acinzentado. Você tem lá o gene CCH, que determina uma pelagem chamada chinchila, coloração acinzentada, tipo perna longa, ele deve ser chinchila. Você tem lá o gene CH, que determina a pelagem Himalaia, né? Himalaia, vou colocar aqui entre aspas, semelhante ao padrão de pelagem de um gato siamês, né? Corpo branco com extremidades pretas. E você tem o gene CA ou azinho, que determina o coelho albino, né? Coelho da Páscoa tradicional, que é o coelho lá branquinho. Sendo, gente, que esses 4 alelos, eles guardam a seguinte relação de dominância, né? Selvagem é dominante sobre chinchila, que é dominante sobre Himalaia, que é dominante sobre albino. Pô, Landinha, eu vou ter que saber isso aqui de cor? Claro que o pessoal do Eu Só Quero Enem não vai precisar disso. Um outro vestibular mais maluquinho vai querer que você saiba isso de cor. Mas, gente, são os vestibulares bem maluquinhos mesmo. De modo geral, o que é que a questão coloca? Ela coloca que nem eu coloquei. Diz quais são os alelos, quais são os fenótipos determinados e diz até a relação de dominância. E aí ele vai levantar na questão alguma situação, problema. Por exemplo, quais são os possíveis genótipos do coelho para o coelho ser selvagem? Ora, gente, considerando que o gene cesão ele vai ser dominante sobre todos os outros, se o coelho for cesão qualquer coisa, ele é selvagem. Porque selvagem é dominante sobre chinchila, Himalaia e albino. Toma cuidado, que apesar de você ter 4 alelos, você só pode ter 2 de cada vez. Afinal de contas, na sua célula tem um núcleo que tem o par de cromossomos, então só cabe um gene aqui e um gene aqui. Então você pode até ter 4 possibilidades, mas você só pode ter 1, 2 de cada vez. No caso você ter, caso do coelho, né? Selvagem qualquer coisa, ele é selvagem. Para o coelho, moçada, ser chinchila. Ora, o gene para chinchila, ele é dominante sobre os outros 2. Então o coelho pode ser chinchila chinchila, chinchila Himalaia ou chinchila albino. Para o coelho ser Himalaia, ora, Himalaia é dominante sobre albino, então ele pode ser Himalaia Himalaia ou Himalaia albino. E para o coelhinho ser albino, considerando que albino é excessivo sobre todos os outros, só tem uma possibilidade, né? Se ele for azinho, azinho, ele vai ser albino. Então a questão vai colocar para vocês os alelos, quais são os fenótipos condicionados, vai colocar a relação de dominância e levantar as situações de problema. Isso aí é um dos exemplos mais tradicionais em relação ao polialelismo. Não é o mais tradicional. O mais tradicional diz respeito lá ao sistema ABO de grupos sanguíneos na espécie humana. Aliás, a gente andou falando sobre isso em aulas anteriores, né? São 3 alelos nesse caso, e A produz substância A, e B produz substância B, e Izinho recessivo defeituoso não produz absolutamente porcaria nenhuma, né? Relação de dominância entre eles é IA e IB são codominantes e ambos são dominantes em relação ao Izinho.
Daí, né, isso aqui todo mundo tem que saber de cor, né, porque a questão não vai trazer isso para você, né, mesmo a questão do Enem, ela provavelmente vai querer que você saiba isso de cor. E aí, quais são os possíveis tipos de sangue? Quem é IA, IA ou IA, Izinho, A com A ou A com nada, terá sangue A. IB, IB ou IB, Izinho, B com B ou B com nada, terá sangue B. Quem for IA e B, com a dominância, né, vai ser A e B ao mesmo tempo. E quem, moçada, é Izinho, Izinho, nada com nada, terá sangue 0, né? Como eu até conversei sobre isso em outra ocasião. Na verdade, era para o nome do sangue ser 0, mas é quando você representa 0, né? Parece lá com a letra O. E em inglês, né? O pessoal tem a mania, ninguém chama 0 de zero, né? Em inglês eles chamam de O, né? A gente acabou aportuguesando como O. Tem até alguns colegas que ficam brigando, não pode chamar o sangue de O, tem que chamar de 0. Médico chama de O, então a gente pode chamar de O, né? Então, claro, né? Você pode chamar de O, né? Que nem o médico chama, mas lembrando que o nome original quer dizer 0, né? Então nunca esqueça que o significado original quer dizer 0, porque não tem nem A nem B. Mas se você quiser chamar de O, pode chamar de O, né? O pessoal da área de saúde normalmente chama de O mesmo.